Boa tarde, turma! Hoje a nossa aula é de ciências e vamos aprender sobre o corpo humano. Então peguem os seus livros, abram na página 59 até a página 65, coloquem aula e a data de hoje. O corpo humano apresenta inúmeros órgãos reunidos em sistema, que atuam juntos para o funcionamento do organismo. Então, prestem bastante atenção na aula de hoje, pois vamos aprender como o nosso corpo funciona. No sistema digestório, vamos também aprender o que acontece com os alimentos que comemos. Antes disso, é importante saber que o sistema digestório é responsável pela digestão dos alimentos, transformando-os em pequenos pedaços que serão absorvidos pelo organismo. O nosso organismo precisa de nutrientes para funcionar. Os nutrientes, substâncias de que precisamos para crescer e ter a energia necessária ao funcionamento do corpo, vêm dos alimentos. Mas, Aline, como o nosso corpo consegue absorvê-los? E como consegue enviá-los a todas as partes do corpo? Bem, essa resposta é bem simples de responder. É através da digestão dos alimentos. A digestão é uma transformação do alimento que será quebrado em partes muito pequenas ao longo do processo digestivo. O sistema digestório. O sistema digestório é o responsável por transformar os alimentos em energia para o corpo. A digestão começa na boca, quando mastigamos o alimento. Este se mistura com a saliva, formando o bolo alimentar. O bolo alimentar passa pela faringe e pelo esôfago, até chegar no estômago, onde continuará a digestão graças aos sucos gástricos que o desfazem. Passa pelo intestino delgado e depois para o intestino grosso. É no intestino que absorvemos a água e os nutrientes que o nosso corpo precisa. Os capilares do sistema circulatório, que estão ao redor de todo o intestino, pegam os nutrientes e os distribuem pelo corpo. No fim, os restos sólidos que sobram da digestão são eliminados pelo ânus. Sistema urinário. O sistema urinário é responsável pela produção e eliminação da urina e possui a função de filtrar as impurezas do sangue que circula no organismo. O sistema urinário é composto por 2 rins, que são órgãos que funcionam como filtros. Eles retiram substâncias tóxicas produzidas pelo corpo durante o seu funcionamento. O formato dos rins é semelhante a um grão de feijão e é do tamanho aproximadamente de uma mão fechada. As vias urinárias, que são formadas por 2 uréteres, são 2 tubos que levam a urina dos rins até a bexiga. A bexiga, que é um órgão muscular elástico, ela é uma espécie de bolsa que fica no inferior do abdômen. A bexiga tem por função acumular a urina que chega dos uréteres. A capacidade máxima de urina na bexiga é de aproximadamente 1 litro. E por fim, a uretra. A uretra é um tubo muscular que leva a urina da bexiga para fora do corpo. O sistema excretor. Sistema urinário. O sistema excretor é responsável por eliminar tudo o que o corpo não precisa. Os rins limpam o sangue, produzindo a urina, que tem todas as substâncias que o seu corpo não precisa. Quando os rins terminam de filtrá-la, a urina passa pelas vias urinárias, posteriormente, do uréter até a bexiga. Aqui vai se acumulando até você ter vontade de ir ao banheiro. Depois, passa pela uretra e a expulsa para o exterior. Sistema nervoso. A função do sistema nervoso tem como principal processar e armazenar as informações. E ele é responsável pelo funcionamento do corpo e do nosso comportamento. Hoje vamos conhecer as partes do cérebro e o seu funcionamento. O cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso. Fica na cabeça e está protegido pelo crânio.
Você já se perguntou por que respiramos sem percebermos e por que lembramos o caminho da escola sem precisar pensar? O cérebro coordena todas as funções vitais do nosso corpo e dá sentido para tudo aquilo que acontece. Recebe sinais do ambiente e envia mensagens para as diferentes partes do corpo responderem de forma adequada. O cérebro se divide em 3 partes: o cerebelo, o tronco encefálico e o córtex cerebral. O cerebelo controla o equilíbrio, o movimento e a coordenação do corpo humano. É graças a ele que podemos caminhar, manter a estabilidade e praticar esporte. O tronco encefálico conecta o cérebro com a medula espinhal, que vai do pescoço até o final das costas. Além disso, ele coordena todas as funções vitais do nosso corpo, como, por exemplo, respirar, digerir os alimentos e impulsar o sangue por todo o organismo. O córtex cerebral é a camada mais externa do cérebro. É formado pelos neurônios, um tipo de células conectadas entre si que transmitem a informação a partir de impulsos nervosos. O cérebro é o diretor do corpo. Recebe sinais do ambiente e envia mensagens para que as diferentes partes, pernas, braços, etc., respondam de forma adequada. Por exemplo, quando tocamos um prato quente, o cérebro manda um sinal para a nossa mão, falando para ela se afastar bem rápido do prato. Ainda bem, senão a gente podia se queimar. O cérebro é dividido em 2 grandes partes, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Eles estão conectados entre si por fibras, conhecidas como corpo caloso. No hemisfério esquerdo, são realizadas atividades muito importantes, como o cálculo, o raciocínio e a linguagem. No hemisfério direito, são realizadas atividades relacionadas com a intuição e a criatividade. Sim, é o hemisfério da música e da arte. Você sabia que o hemisfério direito é o responsável pelo controle da parte esquerda do nosso corpo e o hemisfério esquerdo pelo controle da parte direita? Que interessante! É o contrário! Os 2 hemisférios são formados por 4 lobos: frontal, parietal, temporal e occipital. Cada um realiza funções do cérebro. O lobo frontal é aquele que planeja as ações que temos que realizar e regula as emoções. O lobo parietal é aquele que dá significado à informação que recebe dos sentidos. O lobo temporal é o responsável pelas funções relacionadas à memória e ao reconhecimento das caras. O lobo occipital é aquele que processa a informação visual. Como você pode ver, o cérebro é um órgão muito importante e, por isso, temos que cuidar dele e exercitá-lo. Vamos te dar 5 conselhos básicos. Proteja sua cabeça com um capacete quando estiver andando de bicicleta e de moto. Coma alimentos saudáveis que proporcionem energia ao cérebro. Faça exercício físico. Durma pelo menos 8 horas por dia, para o seu cérebro recarregar as pilhas. Leia, jogue e resolva quebra-cabeças e desafios matemáticos para manter o seu cérebro ativo. Sistema circulatório. O sistema circulatório é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O sangue é fundamental para a vida. O sangue carrega os nutrientes e gás oxigênio para todas as partes do corpo. E ele é responsável pela retirada das impurezas produzidas pelo corpo. O sangue corre dentro dos vasos sanguíneos, que são as veias e as artérias, que estão espalhados por todo o corpo. Esses vasos estão conectados ao coração. O coração é formado por um músculo involuntário, ou seja, ele acontece naturalmente, sem precisar da nossa ajuda. O coração bombeia o sangue para todas as partes do corpo.
De tempos em tempos, ele se contrai e todo o sangue que está em seu interior recebe um impulso forte que possibilita que ele circule por todas as partes do corpo. Assim, ele retorna ao coração. O batimento do coração é contínuo, ele nunca para. Normalmente, em crianças ou jovens, o coração bate entre 80 e 90 vezes por minuto. Nesse período de tempo, ele bombeia cerca de 6 litros de sangue. O nosso coração não pode parar de bater, porque ele é quem transporta o sangue para todas as partes do nosso corpo. E essa função é muito importante. Sistema circulatório. O sistema circulatório transporta nutrientes e oxigênio por todo o corpo, através do sangue. Pelas veias, artérias, capilares e coração, que é o órgão principal deste sistema. O coração bombeia o sangue sem oxigênio e com resíduos pelas artérias, em direção aos pulmões. Lá, expulsa os resíduos e recolhe o oxigênio e os nutrientes que as células precisam. O sangue oxigenado passa pelo coração e é bombeado para os órgãos através das artérias. Os órgãos recebem o sangue oxigenado e o devolvem sem oxigênio e com resíduos. O sangue volta, então, para o coração, que o bombeia para os pulmões, onde, novamente, pega o oxigênio e expulsa os resíduos. Sistema respiratório. O sistema respiratório é o sistema responsável por garantir a captação de oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico. E ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. O nosso corpo precisa de oxigênio para produzir energia. Assim, retiramos o oxigênio do ar e liberamos o gás carbônico. Quando respiramos, o ar do ambiente entra no corpo pelo nariz e é levado aos pulmões, que têm vasos sanguíneos mais finos que um fio de cabelo. Ali o gás oxigênio se mistura ao sangue e é distribuído por todo o corpo. Depois de retirado o oxigênio, o sangue recolhe o gás carbônico e o ar faz o caminho de volta, sendo expulso do corpo pelo nariz. Mas, Chaline, existe alguma relação entre a circulação do sangue e a respiração? Sim, existe sim, porque o gás oxigênio que foi trazido para dentro do corpo pela respiração é transferido nos pulmões para o sangue e é levado a todas as partes do corpo através da circulação sanguínea. Sistema respiratório. O sistema respiratório é o responsável pela respiração. Nós obtemos o oxigênio ou pelo nariz ou pela boca. Ele passa pela faringe, pela laringe e pela traqueia e vai até os pulmões. Nos pulmões, há uma troca de oxigênio por dióxido de carbono. Os glóbulos vermelhos do sangue levam o oxigênio para todas as partes do corpo. O dióxido de carbono é uma substância nociva que temos que eliminar do nosso corpo. Fazendo o percurso contrário, dos pulmões até o nariz ou a boca, o dióxido de carbono é eliminado do organismo sem que você perceba. Tchauzinho e até a próxima aula.